boa noite a todos e a todas. Que alegria tê-los aqui. Quer dizer que eu fui contratado para ser o cerimonialista hoje, né, Silvio? Gente, nós estamos na 5ª edição desse seminário. O seminário este ano é o 2024-2025. E a ideia é nós conversarmos sobre o exercício desse ano e percebermos a expectativa para o próximo ano. E nós vamos ter momentos especiais aqui, mas eu queria, antes de começar a falar, chamar aqui uma pessoa muito especial, que é nosso anjo da guarda, que representa o Sebrae aqui com a gente. Meu amigo Silvio Moreira. Por favor, Silvio. Fica aqui com a gente. Para não ficar uma coisa muito formal, Silvio, vamos fazer um bate e volta, né, Silvio? Aqui. Tu fica com esse microfone, deixa eu ver se eu consigo ligar ele. Liguei. E a verdade, gente, é que tudo que a gente faz, tudo que a gente fez nesses anos todos, sempre nós tivemos o apoio do Sebrae. E aqui, eu e toda a diretoria que está aqui, Silvio, vários diretores do SSA, damos boas-vindas a vocês e agradecemos esse trabalho, tá certo? Então, gente, em nome do Sincopeças, da Assopeças, da Assomotos, do Instituto Autop, eu quero dar boas-vindas a vocês. Estamos iniciando nosso seminário 24 e 25. E eu queria ouvir a palavra do Silvio, a importância do Sebrae dentro do nosso segmento de mercado e a importância da gente também para o Sebrae. Silvio, com a palavra, meu irmão. Obrigado. Boa noite a todos. Coincidência, Ranieri, nós estamos nesses 2 dias lá no Sebrae, viu, Cláudio? Com todos os nossos funcionários de todo o Estado reunidos, já com um olhar para 2025 também, né? Analisando... Lembrou da gente, Silvio? Com certeza. Esse processo a gente tem todos os anos, que é um processo de alinhamento estratégico, onde a gente analisa os projetos vigentes e propõe já as nossas linhas de atuação para o ano seguinte. Então, isso é muito importante, isso é muito interessante estar fazendo isso. E nós, né, o Sebrae Ceará, já tem há bastante tempo uma parceria muito saudável com o SSA, com o sistema Sincopeças Assopeças, né? E Assomotos. Nosso diretor técnico, o Alci Porto, doutor Alci Porto, não pôde estar aqui hoje, porque está em tratamento, ele está quase sem fala, quase sem voz, né? Então, de fato, precisou dar uma parada por alguns dias para poder se recuperar e voltar com força total, né? Mas ele mandou um abraço, Daniele, para os empreendedores, para os empresários que fazem esse setor cada vez mais forte no estado do Ceará, e dizer que nós temos aí, né, essas conversas já iniciadas com os nossos representantes dos escritórios regionais, desde a Autop, e já há uma sinalização em todas as regiões do estado de termos um trabalho mais próximo, mais direcionado, né, junto ao setor, para que a gente possa, além de ter um trabalho forte na região metropolitana de Fortaleza, ter também um trabalho forte de parceria do Sebrae com o segmento automotivo em todas as regiões do estado. Então, a gente já vem costurando isso, né? Acho que no estado do Ceará nós temos um ambiente muito favorável pelo histórico de parceria que já existe, e é um desafio também do Ranieri, que a gente conversava antes aqui do início do evento, levar esse modelo de parceria para todo o Brasil, já que hoje ele representa o setor em nível nacional. Então, o setor automotivo no estado do Ceará pode continuar contando com a parceria forte, estratégica do Sebrae. Esse é o nosso interesse e é muito importante que a gente esteja aqui hoje já analisando as oportunidades, as ameaças, os desafios que o segmento vai enfrentar em 2025.
Muito obrigado pelo convite e o Sebrae está à disposição de todos vocês. Obrigado, Silvio. Esse é o Silvio Moreira, gente. Nosso anjo da guarda lá no Sebrae. Silvio, obrigado, Silvio. Fica aqui, Silvio. Eu queria chamar aqui, com prazer, com alegria, o nosso mentor, Cláudio Araújo. Vem cá, Cláudio, fala comigo. Vem cá. Fala mal do Cláudio. Bom, gente, nesses 3 dias, nós vamos ter, hoje, vamos iniciar com o Cláudio Araújo. Ele vai falar sobre a transformação empresarial, da visão ao resultado. Muitos dos senhores que estão aqui tiveram a oportunidade de ter o Cláudio como mentor, como consultor, e eu fico muito feliz quando muitos de vocês dizem para mim que a empresa de vocês saiu de um canto para outro completamente diferente. São pessoas como o Cláudio, que a gente tem uma apreço e admiração pelo carinho que ele tem pelo setor e especialmente pelo que ele entrega. Parabéns, Cláudio, pelo você, viu? Obrigado, meu irmão. Eu não podia deixar de citar uma pessoa que eu quero muito bem aqui também, gente, que é o Francisco. Francisco Gomes, eu não sei onde é que ele está, mas ele está por aqui. Ele tem um trabalho muito bacana, Francisco. Ajuda muito o setor, treinando os vendedores de autopeças. Francisco, bacana o teu trabalho. E o Cláudio abordará a importância da transformação empresarial desde a criação de uma visão estratégica, clara, até a implementação de ações que gerem resultados concretos, compartilhando exemplos reais de sucesso. É tudo que a gente precisa, gente. Se todo setor econômico tivesse um Cláudio Araújo, já estava bem diferente, Cláudio. Obrigado, Cláudio, por você existir na nossa vida, viu? E eu queria também, gente, aproveitar, já que eu estou falando aqui bem do Cláudio, e falar bem de uma pessoa que tem me ajudado muito. Silvia Cavalcante. Não sei se Silvinha está aqui, está ali. Silvia, vem para cá também. Mata tua timidez. Sai dos bastidores um pouquinho, Silvia. Essa pessoa querida, gente, que tem contribuído muito com o SSA, tem feito um excelente trabalho, tem se doado de corpo e alma, tem se comprometido ao que vocês não podem imaginar. Não tem hora para a Silvia trabalhar. Se a Silvia quiser me botar o SSA na Justiça do Trabalho, nós estamos lascados, viu, Cláudio? Se prepare, diretor. E se eu tenho uma ideia às 2 horas da manhã e ligo para ela atende prontamente, às 2 horas da manhã, caminhão, e dá a resposta. Eu não sei como é que uma máquina pode trabalhar desse jeito. Essa é a Silvia. Muito feliz. Não só você, com toda a equipe também. Toda a nossa equipe de trabalho. Depois que o Cláudio Araújo der uma aula para nós aqui, aí nós vamos ter um coffee break, né, Silvinha? No Capricho? Capricho, E depois do coffee break, a gente vai ter prazer de assistir aqui o nosso querido Iago Leite, que veio de Maceió. Até então, chegar em Fortaleza, a cidade mais linda do Nordeste era Maceió. Depois que ele chegou aqui, passou a ser Fortaleza, né, Iago? Vai embora, né? Iago e sua esposa estão aqui presentes. E vem cá, Iago, vem cá para cá. Depois tu volta. A música agora não, só depois. Gente, o Iago, ele começou por baixo. Ele começou de 12, 13 anos. O trabalho que ele tinha ganhava. Trabalhava até lavar peças, comprar refrigerante. Pensa que eu não ouvi, não, o seu podcast? Comprar refrigerante para os outros, claro. Levar carro, abastecer carro, voltar. E hoje o Tiago é uma potência, gente. Uma potência não só de riqueza, potência principalmente de
de conteúdo. O conteúdo que ele tem, que vai passar para a gente aqui, é fantástico. Eu vi no podcast, o Iago, que o primeiro salário era R$ 20 por semana, né? Uma fortuna, né? De repente passou de R$ 20 para 250 por semana. Estava rico. Ele vai falar um pouco da experiência dele, eu não vou falar aqui para não atrapalhar, mas vai ser muito bom a vinda do Iago aqui com a gente. E ele vai falar sobre a transformação tecnologia e experiência. O que é que ele usou de tecnologia, mídias sociais, essa experiência que ele vai trazer para a gente, transformando o digital com foco no cliente, no nosso setor. Amanhã, nós vamos ter a Laisa Almeida, uma senhora do setor. Ela já está aqui, Silvio? Está não, né? Ela veio para cá, é lá do Rio Grande do Sul, faz um belo trabalho também, tem uma experiência muito bacana para passar para vocês. Ela é liderança inspiradora, transformando pessoas em negócios. Depois nós vamos ter o César Unhani. Todos vocês conhecem o César, ele é bem global e vem fazer um trabalho aqui com a gente, mostrando a gestão de alta performance do setor automotivo, lições da pista para as empresas. Todos nós somos amantes do automóvel e, por sinal, somos amantes também das pistas. Então vocês vão se encantar com o César também. Quando for na quarta-feira pela manhã, das 8 da manhã às 13, a gente vai ter uma pessoa fantástica aqui, que nos acompanha há algum tempo. Eu não sei se o Jorge está aqui, Jorge da Gol. Vem cá, Jorge, para cá também, meu irmão, por favor. A empresa do Jorge é a Gol Design, e a Gol nos acompanha, se eu não me engano, há 3 ou 4 anos, não é isso? Quase 10. Ficando velho. Quase 10 anos, gente. E o Jorge está se comprometendo a passar a experiência dele para vocês em relação a como a gente projetar nossas empresas através das mídias sociais, através da comunicação, né, Jorge? Esse trabalho vai ser um trabalho de consultoria, Silvio, não é isso? Onde ele vai se reunir sim, separado. Então nós temos que, quem tiver o interesse, dar o nome para a Dayana, né, Silvinha? E ela vai marcar o horário para vocês estarem aqui, ter uma conversa com o Jorge. Vale a pena, gente, vocês vão ficar encantados. E à noite, na quarta-feira, nós vamos ter, Claudinho, o Diálogo Empresarial. E nós vamos ter algumas pessoas aqui contribuindo, contando da sua experiência, falando sobre o setor. E vai ser o Cláudio Araújo, vai ser o Leonardo Fonseca da Colgar Representações, representando os representantes. Leonardo, meu abraço para você, Leonardo. Você é campeão, meu irmão. Em seu nome eu salvo todas as pessoas da Unice. Vamos ter também aqui o Arisson Rafael, é um querido amigo, uma das pessoas da direção da Autopeças Padre Cícero. Vamos ter o Dedé, é o Antônio José da Autopeças Guaxinim, contando aqui também suas experiências para a gente. Meu querido amigo e diretor do Instituto Autópolis, Beto Cordeiro, da Betscar, está aqui também, que a de Beto está ali, Beto Jamil. Esse servo aqui de vocês, Raniel Leitão, e o Silvio Moreira, falando um pouquinho mais sobre a experiência do nosso setor em parceria com o Sebrae. Obrigado a todos vocês e vamos para o trabalho da gente agora, né? Ok? Ok? Obrigado, gente. Eu se sinto todo abraçado, viu? E eu esqueci de iniciar, eu sempre faço isso, pedindo a Jesus que esteja presente, que ilumine nossas mentes e nossos corações. Obrigado.
segmento. E aí eu queria começar a minha fala enaltecendo a liderança do Ranieri Leitão sob uma bandeira que também é muito forte, Silvio, pela força do Sebrae, que se chama associativismo. Então, se a gente puder expressar o que é associativismo, é ter esse olhar para essa sala. É ver vocês lado a lado, onde não existe concorrência, mas existe sempre o intuito de transformar um terreno cada vez mais fértil. E a gente tem visto que isso tem feito a diferença. Então, tenho tido a oportunidade, nos últimos momentos, de rodar o Brasil, e a gente não vê muitas vezes esse tipo de ação, Ranieri. E a sua liderança tem levado isso, hoje já representando, né, os Copestas a nível nacional, mas não é só a liderança do Ranieri, mas é o papel que cada um de vocês tem feito, tem aplicado, tem replicado, tem gerado dentro de uma temática que a gente traz para o 5º desafio, que é exatamente falar sobre inspiração. Então, eu queria abrir, pedindo uma salva de palmas para vocês. Inspirar é importante, é fundamental. Mas, mais do que tudo, nós precisamos ter transformação. E às vezes a gente está cheio de inspiração, e hoje nós somos bombardeados nesse mundo aí global, esse mundo digital, e que muitas vezes a gente se inspira numa coisa, quando a gente vira a página já tem outra inspiração, né, Iago? E vem mais outra, e vem mais outra, e às vezes isso gera até um certo congelamento. O desafio foi criado há 5 anos atrás, pós-pandemia, para fazer com que em outubro a gente sempre tivesse uma oportunidade de parar um pouco e pensar no que nós fizemos durante o ano, mas também traçar quais são os nossos objetivos futuros. E dentro dessa caminhada, e aí eu queria fazer, posso até estar sendo injusto, mas eu queria aqui reforçar meu amigo Damião Júnior, que eu tenho certeza que esse teve nos 5 desafios aqui. Certamente mais pessoas tiveram, mas você, Damião, tem essa persistência, e ele diz, não só tive, como apliquei o conteúdo dos 5 desafios. 5 não, 4, aplicar esse agora. Então, à medida que a gente vai crescendo nesse desafio, a gente também vai encontrando novos parceiros. E qual é o nosso desafio em fazer o desafio? É trazer para vocês a linguagem do setor, é trazer para vocês experiência do setor e somar essas experiências com experiências que vocês já têm. Vou fazer a abertura, trazendo mais uma vez, como sempre é meu objetivo, insultos. Se eu conseguir fazer com que cada um de vocês retornem para casa, passe nessa porta, diferente do que entraram, eu estou feliz. Então, dentro dessa proposta, eu peço que vocês sejam, nesse momento, bastante egoístas, para que a gente não fique pensando sempre aquele insulto, a gente lembra de alguém, como fosse uma fuga. Isso aqui parece com fulano, isso parece com ciclano. Então, cada insulto que nós vamos fazer, que eu estou chamando de reflexão, vocês possam, nesse caderninho, fazer um registro que leve a atitude amanhã, para que você possa transformar o seu negócio num negócio mais forte. E aí a gente começa fazendo transformação empresarial da visão ao resultado. Para quem não me conhece, sou Cláudio Araújo, estou em casa, né? Jogando em casa é mais fácil, Damiãozinho. Estou em casa, a maioria das pessoas me conhece já, tá? Mas para quem não me conhece também, sou Cláudio Araújo, tá? E já estamos no setor há mais de 35 anos, e o que eu sempre gosto de ressaltar no meu currículo é uma coisa chamada paixão. O setor que nós trabalhamos é um setor muito difícil, tá? Quem acha que o nosso setor é difícil, levanta a mão aí. Nosso setor não foi feito para fraco. Não dá. Não tem, o fraco não aguenta. Tá? Mas o nosso setor, que é feito de dificuldade todos os dias, ele é um setor também que apaixona. Quem é apaixonado pelo setor, levanta a mão. E aí eu chamo um bando de loucos. Precisa ser torcedor do Corinthians, não basta trabalhar no nosso segmento. É pessoas que se apaixonam por coisas difíceis. No nosso segmento, se tiver um dia sem problema, você acha que já tem alguma coisa errada. Dá vontade de voltar para casa. Não, hoje não existiu.
O nosso setor é tão dinâmico que no domingo a gente sente falta da autopeça, da oficina, parece que tem um vazio dentro da gente. Tá? Mas, ao mesmo tempo, essa dinâmica de resolver problemas, a gente vai falar um pouco sobre isso, ela se reforça, tá? Na hora que a gente passa a ter essa paixão tão grande, e essa paixão vai nos moldando, essa paixão vai nos determinando e faz com que o segmento seja cada vez mais fortalecido. Roteiro da nossa apresentação. Vou deixar aqui para o final. O roteiro vai ser o seguinte: vamos falar sobre reflexões estratégicas. Então, cada ponto você faz uma reflexão do seu planejamento. Eu vou falar uma grande mentira sobre o seu negócio. Nós vamos falar sobre a síndrome do empresário Sísifo e depois eu vou trazer para vocês alguns números do nosso setor. Para quem ainda não sabe, a gente tem um projeto chamado O Segredo das Oficinas Lucrativas. Hoje a gente já monitora mais de 60 oficinas. Já tem oficinas aqui, já tem oficinas no Acre. E a gente tem 16 indicadores que a gente joga no BI e tira média. E a cada ano a gente vai mostrando a evolução desses indicadores. O objetivo, fazer que você também tenha indicadores e dar ao segmento uma condição de comparação. Porque tem empresa que não tem indicador, tem empresa que tem indicador, mas não sabe se esse indicador está bom ou ruim, e tem empresa que tem um indicador e ela consegue comparar com o mercado e saber se ela está tendo bom desempenho, boa performance ou não. Então, a gente encerra a apresentação apresentando alguns indicadores. Primeira reflexão fala o seguinte: como eu estou olhando minha empresa? Ela inspira transformação ou ela exala problema? A empresa ela é feita sob o ponto de vista do seu gestor estratégico. Como a gente trabalha com consultoria e visita muitas empresas, a gente já começa a entender que a cultura da empresa começa na mente do seu gestor. Você senta na mesa com um empresário, ou ele começa a derramar uma série de problemas, onde o número 1 é: Cláudio, está faltando mão de obra. Isso é segredo para alguém? É ou não é? É segredo que está faltando mão de obra? Não é. Então, ou você senta e começa a falar de problema, e aí a sua empresa congela, ou você começa a entender e se apropria dos problemas, mas você começa a entender que você tem que ser a pessoa que vai fazer o diferencial. Quando a gente fala em transformação, é o que eu vejo hoje. Vários empresários entendendo que está faltando mão de obra, tendo consciência que vai piorar esse quadro, mas já tem um projeto dentro da sua empresa para formar mão de obra. Porque ele viu que existe um problema. E para todo problema existe uma solução. Desde que eu tenha inspiração. Mas quando eu me prendo no problema, para cada um problema eu vou aumentando mais problemas. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Relacione todos os problemas que tem dentro do universo na qual sua empresa está inserida. Tenha consciência. Mas, ao entender o problema, a gente tem que se apropriar o problema. E, normalmente, quando a gente fala de problema, a gente diz que o problema é nosso, não é isso? Vocês têm certeza que o problema é nosso? Não é, o problema é... Diga lá você aí. Você fez até um gesto bonito. O problema é meu. Olha a diferença de dizer o problema é nosso para o problema é meu. O problema é nosso, não tem solução. O problema é meu, eu vou resolver. Então me ajude aí. O problema é de quem? Fraquinho, né? Se fosse um saco de dinheiro, de que esse dinheiro? De dinheiro dá mais vontade de falar, né? E aí eu reforço. Aquele conceito que muitas vezes na nossa mente, né, já muito fortalecido, que o problema é nosso e o dinheiro é meu, a solução começa aqui quando a gente, no nosso setor, entende que o problema é meu e o dinheiro é meu. Não, vamos dividir esse dinheiro. Isso aí é mão de vaca, rapaz. O problema é e o dinheiro é. Pode ser com vontade, solta o dinheiro, rapaz. Soltar o dinheiro vem de volta. Quem fica segurando o dinheiro demais?
Essa semana encontrei com um amigo meu, a esposa dele disse, ele tem um escorpião no bolso. Já viu o cara com escorpião no bolso? Não mete a mão no bolso nunca, Arthurzinho. Então aqui, sai daqui, pensando que o problema é meu e o dinheiro é nosso. Cláudio, traduz isso para mim. Nosso setor ele é tão próspero, pessoal. Ele tem tanta margem, né, Iago? Que dá para todo mundo, remunera bem teu time. Falta gente não. Ah, Cláudio, eu formo e o cara vai embora. Claro, o cara formou, tu melhorou ele, mas não melhorou o dele. Nosso setor tem margem. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui. Então se desapega, paga comissão, paga prêmio, paga bônus, divide. E nessa divisão você vai ver que os problemas que são seus, você começa a ter um time para te ajudar. E tendo um time para ajudar, as coisas acabam ficando mais leves. Então, trabalhe essa visão de transformação e não de potencializar problema. Segunda reflexão, o nosso mercado de reparação automotiva atende necessidades. E aí eu sempre ressalto isso. Uma das coisas mais importantes no nosso segmento é que a gente não vende desejo. A gente vende necessidade. E para quem vende necessidade, não falta demanda. Por isso que todos os clientes de vocês, sempre quando são questionados o que é que ele achou de preço, eles dizem que o preço foi? O que é que seus clientes dizem? O preço foi? Claro. Alguém já chegou na sua oficina, na sua autopeça, e disse, rapaz, que peça barata. Não é não, Iago? Tem uma mais cara não, porque essa aqui é muito barata. Alguém já chegou lá, Arthurzinho, na oficina e disse, rapaz, não, esse orçamento está barato demais, vê, aumenta aí um pouquinho. Não tenho doido. A oficina tem doido? Só o dono, né? Então, quando a gente trabalha em mercado de necessidade, pessoal, é isso mesmo, ninguém se prepara para gastar. Ninguém gosta de gastar no nosso segmento. Mas tem uma coisa, ele precisa gastar. Nós estamos passando uma das maiores crises econômicas do nosso país. E o nosso segmento só cresce. A frota nunca foi tão velha. Percebe isso? Isso acaba sendo, às vezes, até um problema para o nosso segmento. Porque o cara que não tem tanto preparo, ele tem demanda. E ele diz assim, eu não preciso melhorar não, que o cliente bate na minha porta todo dia. Só que essa demanda você pode transformar em resultado ou você pode transformar em problema para você. Se hoje você tem na sua oficina, na sua retífica, na sua motopeça, na sua autopeça, problema é porque você não está transformando a demanda em solução. E quando você vende necessidade, do outro lado sempre você vai encontrar um público com um nível de exigência que às vezes ele nem percebe aonde está a solução. E tenha certeza de uma coisa, vocês não vendem nem peça nem serviço. Vocês vendem uma coisa muito maior do que isso. Então, na hora que eu começo já a entender que tem demanda, eu vou transformar essa demanda em resultado. Procura transformar a demanda em resultado. Se você hoje não tem um indicador na sua empresa que consegue formatar a diferença de demanda para resultado, saia daqui pensando nisso. Terceira reflexão, a confiança é o fator que determina o nosso segmento. E aí eu não estou dizendo por achismo, mas nós realizamos, né, Ranieri, constantemente, a última pesquisa a gente tem 2 anos, pesquisa onde nós abordamos os clientes, geralmente dentro de postos de gasolina, a gente pergunta onde ele realizou a última manutenção reparativa do carro dele, e em seguida a gente pergunta qual fator determinou a escolha daquela empresa. 70% respondeu confiança. Então, nós não vendemos peça nem serviço. O que nós vendemos hoje? Me ajuda aí. Nós vendemos hoje confiança. Agora tenta transformar a confiança em algo material. Confiança está na apresentação da tua loja. Como é que está a fachada da tua loja hoje? Como é que está o interior, a limpeza, a iluminação?
Como é que está hoje a apresentação física, o fardamento do teu time? Como é que hoje está a abordagem do teu time para receber alguém que vem buscar comprar necessidade, não desejo? Porque quando a gente vai comprar desejo, a gente já vai sorrindo. O cara vai comprar um carro novo, o cara pode até ter mal, ele está olhando se vai levar o carro novo. Nosso segmento é diferente. Então, preciso materializar dentro da minha empresa. E aí eu volto para o conceito do desafio. Sai daqui listando tudo aquilo que você acha que já faz bom, mas que você pode melhorar. Sai daqui listando tudo aquilo que hoje te incomoda e que chegou a hora de você mudar. E são coisas simples. É uma limpeza, é um layout, é uma iluminação, é uma apresentação física, é uma abordagem. É o meu digital, né, Iago? O digital hoje, pessoal, ele é o cartão de visita. Mas me indica aí uma autopeça legal, o cara diz autopeça, o cara não vai não, ele puxa o celular aí. Olha, mas nós temos alta demanda, eu não preciso de digital. Estou precisando de cliente. Sempre trabalhei sem isso, por que eu preciso disso agora? É porque esses são os canais de fortalecimento daquilo que a gente chama confiança. Para o desafio de 25, eu tenho que ter indicadores da minha empresa que reforce o nível de confiança que o meu cliente tem com a minha empresa. E é bem facinho fazer isso. Puxa na tua base de dados quem são os clientes que estão voltando a comprar. Porque a confiança, olha que frase linda, é de James Hunter, tá? Quem escreveu o Monge Executivo. A confiança, Silvio, é a cola dos relacionamentos. Quanto mais a gente confia, mais a gente mantém a relação. E o nosso setor, ele tem um ciclo de consumo, diria até de médio prazo. Uma autopeça que vende para a oficina, a venda é no dia a dia. A oficina que vende para o cliente final, a venda a cada 6 meses. Vai lá na tua base de dados e olha quem não voltou nos últimos 6 meses. Tu acha que ele não foi a nenhuma oficina? Ele foi, só que não foi na sua, porque ele rompeu com você a relação de confiança. Vai para a linha pesada, que o ciclo é mais rápido, porque é frota, né, Rogério? Acompanha lá. Então eu tenho como ver como é que está o nível de confiança. Mas às vezes o meu olhar está mais para o problema do que para a solução. Quarta reflexão. Desenvolver e criar processo, eu diria que é o caminho. Tá? Como eu vi essa semana, a gente fazendo uma visita técnica da 3ª turma da Escola de Gestão de Oficina, que é o EGO. Tem aluno do EGO aqui? Levanta a mão. Quem já fez, está fazendo o EGO. E na visita técnica nós tivemos o prazer de visitar a Betscar, onde sempre a gente reforça o conceito do processo. Quanto mais a gente tiver processo formatado, desenhado, aculturado, a gente vai mitigar os problemas. Não vai eliminar. Até porque se eliminar não é mais do setor, né? Imagina tu ir trabalhar, voltar, não ter nenhum problema. Dá uma sensação ruim, não dá? Tem que ter um problema, mas eu vou mitigar. Porque o processo é como nós devemos fazer. Aquilo que não está desenhado, aquilo que não está acordado, você está dando espaço para que cada um faça do seu jeito. E o nosso processo tem que encaixar nesses 3 conceitos aqui. Primeiro, ele tem que ser reforçado pelo acolhimento. Quando é que eu acolho uma pessoa? Quando uma pessoa tem problema. Cliente de oficina e de autopeça tem problema? Sim. Grande ou pequeno? Gera angústia? Total. O carro deu prego. O cara diz, putz, vou gastar 200, 400, 1.000, 1.200? Não sei. Tenho esse dinheiro? Ele tem esse dinheiro guardado? Não, não tem. Ele tem um dinheiro guardado para tirar férias, ele tem um dinheiro guardado para comprar alguma coisa, até para botar o som do carro, fazer mas o dinheiro da manutenção ele não tem. Então, todo cliente que chega, cliente final, ele chega com uma coisa chamada angústia. Quem tem filhos, levanta a mão.
É o sentimento de levar seu filho de madrugada no pronto-socorro, seu filho com febre. Você só quer encontrar, não é um remédio. Você quer encontrar um acolhimento. Alguém que olhe no seu olho e diga, vem cá que eu vou resolver teu problema. Mas essa simplicidade no nosso setor, de forma massificada, muitas das vezes não acontece. Olha como é simples. Olha como gerar confiança é simples. Olha como gerar acolhimento. É um start de uma jornada que pode ser bem mais produtiva do que aqueles balcão de autopeça, do que aqueles pátios de oficina, que o cliente chega e você está de costa. Parece com a figura de garçom. Você não é garçom não, né? Não estou falando de você, viu? Você sabe como é garçom, não sabe? Tem até uma piadinha que um colega encontrou com outro, o Francisco, que disse assim, parece que meu filho tem um talento. Ele disse, o menino tem 5 anos, mas já tem talento, já sei o que é que ele vai ser no futuro. E o que é que ele vai ser? Vai ser garçom. Mas por que ele vai ser garçom? Eu chamo, o menino não vem. Garçom. Garçom levanta a mão e faz assim, ó. Não deixa o nosso ambiente virar esse ambiente. Porque garçom faz isso em restaurante, bares que não tem cultura. E se criar uma cultura, criar um processo, criar um treinamento, vira o melhor bar do mundo. Que eu levanto a mão e o cara chega. E chega com a solução. Se ele vê que eu estou tomando cerveja, eu bati na cerveja e já traz uma gelada. Dá vontade de chamar o cara para beber contigo. Virou parceiro. Não de semana eu vou para onde? Para o mesmo bar. Então reflete também. Como hoje você pode avaliar o teu time sobre o acolhimento. Aquele cara do balcão que você pergunta a peça, ele não olha nem para você. E ainda diz que está faltando. Existe esse cara? Só não seja Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Nem no seu time. Aquele cara que está na oficina ali, tem problema na oficina? Tem, mas a prioridade é o cliente. É olho no olho em que possa ajudá-lo. E um detalhe fundamental, que eu aprendi isso com um aluno. A arte de não deixar que o problema do cliente se transforme num problema. Acolher não é ficar com o problema do outro, não. Acolher é estar à disposição de resolver o problema dele. E aí, às vezes, essa falta de foco, você transforma um problema que era do cliente num problema seu. Porque ele já entra numa zona de atrito. Acolheu, linguagem, pessoal, escuta o cliente. O cliente não entende de carro, não. Ele chega na oficina e diz que o carro está fazendo nhenhenhen. Papapá. Eu passo no buraco, vai toque, toque, toque. Aí o cara vai lá, né, Beto, e bota como? Revisão da suspensão. O cara diz que passava na lombada e fazia toque, toque. Aí o recepcionista botou revisão da suspensão. Não, é toque, toque na lombada. Bota a palavra do cliente. Fala com o cliente. Esse toque, toque, amigo, é de dentro para fora, de fora para dentro. Aí o cara começou a entender que você está falando a mesma linguagem. Você não escuta o cliente. O maior desafio, muitas vezes, na oficina, não é resolver o problema do carro. É dar o diagnóstico certo. E se ele der o diagnóstico certo, ele facilita a compra na autopeça. Porque ele sabe qual é a peça que ele precisa. Referência e tudo mais. Então, a comunicação, a linguagem com o cliente facilita tudo, que você vai estar para frente. E, por fim, a transparência. Não promete aquilo que você não pode fazer. Cliente adora o quê? Receber o carro o mais rápido possível. Linha pesada, então, como é que funciona a linha pesada? O cara, às vezes, nem olha tanto para o tamanho do orçamento. Ele olha que horas vai entregar o veículo. Quem é que está na linha pesada aqui? Né? É ou não é? Está certo ou não está? Tem uma outra historinha que diz o seguinte, né? E vi um caminhoneiro, Rogério, e ele de noite dirigindo na estrada, deu um sinal de luz e ele encontrou uma lâmpada mágica. Desceu do caminhão, esfregou a lâmpada. E o gênio saiu.
e disse, você tem direito a 3 pedidos. E o dono, o motorista disse, eu quero carregar, descarregar e carregar de novo. Então o cara, quando para na oficina, ele não quer outra coisa, ele já quer o quê? Meu irmão, eu preciso carregar, descarregar. Ele só pensa nisso. E o que é que eu preciso? Pensar naquilo que ele pensa. E na hora que eu faço isso, eu não posso querer atender desejos sem capacidade. Então, se o carro só pode sair na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, não agrada cliente, não. Joga aberto com ele, que o jogo fica muito mais fácil de ser jogado. Quinta reflexão. Pilares. Pilares. Não existe empresa que se sustente com pelo menos 2 pilares: operação e administração. Só que as empresas, elas começam com a operação. A oficina começa com pátio. A autopeça começa com estoque e balcão. E às vezes o dono, o empreendedor, já empresário, não entende o tamanho da importância daquela que está ali atrás. Às vezes é a esposa, é um filho, é uma filha. Numa proporção, pessoal, igual, tá? É 50-50. É 50-50. Se você puder avaliar hoje o seu negócio, não, Cláudio, meu balcão é 70, minha administração é 30. Está errado, não vai crescer. Vai crescer, ó, capenga. Não cresce com sustentabilidade. O que é que o Cláudio chama de administração? É aquela retaguarda onde você possa ter o orgulho de me dizer agora que você vai no computador e sabe quanto é que você tem no contas a pagar, você sabe quanto é que tem no contas a receber, você sabe quanto é que você tem no seu estoque, você sabe a produtividade do seu time, você tem uma escrituração fiscal confiável, você tem um fluxo de caixa, você faz uma DRE no final do mês, você sabe se ganhou ou se perdeu, você tem um controle efetivo da tua inadimplência, tu tem aquele controle efetivo das devoluções do crédito que tu deixou do teu fornecedor. Porque está lá o pátio, está lá o balcão ganhando dinheiro e está lá a administração com um ralo imenso jogando a lucratividade fora. Então, se o empresário não perceber a necessidade de gerar 50-50, ele vai no mercado de alta demanda, que é o nosso mercado, que a gente já viu, ele vai inchar. Aí aquilo que era bom começou a ficar complicado, porque ele não criou uma infraestrutura que suportasse o crescimento dele. Então também faz essa reflexão. Analisa friamente. Investe mais em tecnologia, investe em sistema, investe em pessoas, investe em controles. Sai da cadeirinha, vai visitar teus parceiros. Parabéns a vocês que estão aqui, outros foram convidados, não vieram. Se você sair daqui já com essa reflexão e amanhã mudar, te garanto, 25 já vai ser bem diferente do 24. Sexta reflexão, é impossível gerenciar uma empresa sem sistema, só reforçando o que eu botei no pilar administrativo. Só que o sistema não é só administrativo. Como é que hoje eu tenho uma oficina que não abre um OS e bota o cadastro do cliente? Como é que hoje eu tenho uma oficina que não coloca na OS o diagnóstico do cliente? Como é que hoje eu tenho uma autopeça que não tem um cadastro claro e um estoque confiável para passar uma informação de que ele tem ou não tem a peça? O sistema ele te ajuda na operação e na retaguarda. E uma coisa é certa, todos vocês têm sistema. E outra coisa também é certa, todos vocês não usam 100% do que o sistema de vocês pode entregar. Quer uma dica? Liga amanhã para o cara do sistema. Fabão, fecha os ouvidos aí. Tem dono de sistema da sala, mas não tem medo dele não. Liga para ele e o que eu vou dizer ajuda ele. Liga para ele e diz que vai cancelar o sistema. Fui para uma palestra ontem e eu já saí certo que eu vou cancelar. Tem um cliente teu aqui que está rindo, viu? Vou cancelar o sistema. Aí depois tu volta atrás. Não, vou cancelar não. Faz o seguinte, marca um dia aí na próxima semana e me reapresenta todo o sistema como se fosse me vender o sistema.
Uma coisa é importante, ele vai te vender no momento que tu já conhece o sistema, então tu vai aproveitar muito mais o que ele vai dizer. E tu vai responder, sabe o quê? Caramba, tu tinha isso e eu fazia uma planilha. Tu tinha isso que eu sempre tive o desejo e eu não usava. Então, às vezes, a gente vê empresário reclamando de sistema sem muitas vezes conhecer o potencial do sistema. E esse empresário pode estar aqui. Esse empresário pode sair daqui com essa dica e começar a fazer o 25 dele diferente, com muito mais munição na mão. Porque a munição ele já tinha guardado. Estava lá na caixinha. Tirou, botou da arma. Porque esse sistema, junto com o processo, é onde corre a produtividade e a performance. 7ª reflexão. 2 pilares de sustentação de qualquer organização. E se é pilar de sustentação, eu tenho que ser capaz de medir. Eu tenho que ser capaz de medir. Empresa que não tem markup. Cláudio, que é markup? Precificação de produto. Comprei uma peça por 10, vou vender ela por quanto? 16? 15? 12? 20? Está fechado. Sobe aqui para mim, Ranieri. O quanto eu vou botar em cima dessa peça? Claro, se eu sou uma autopeça, eu não vou conseguir botar mais, talvez 1,6, 7, 8. Se eu sou uma oficina, e aí eu tenho mais propriedade de falar, eu tenho que botar 2, pessoal. 2. 2,2. Obrigado, Jesus. Dois. Mas será que eu vou botar 2 em tudo? Não. Entra a inteligência, entra a estratégia. Precificação por categoria. Um pneu eu vou botar 1,3, uma bateria eu boto 1,5. Mas aquela roelinha, aquela juntinha, eu boto 300, boto 400%. Mas eu tenho a consciência e eu acompanho todo dia antes de sair da oficina da autopeça quanto é que está o meu markup. Eu sei que vocês saem da autopeça, da oficina, da retífica, da motopeça, olhando quanto é que está o faturamento. Mas são pouquíssimos empresários que vão para casa consciente quanto é que está hoje, dia 28, o markup médio da operação deles. Sabe o que é o markup, pessoal? É o fazedor de dinheiro. Quanto maior o markup, mais margem, mais... Quem gosta de dinheiro, levanta a mão. Ô, povo tímido. Gostar mesmo, gostar. Quem gosta aí, vem. Vocês estão fracos. Então, baixa o markup de vocês vão ficar felizes. Empresário tem que gostar de dinheiro. É dinheiro que move a evolução. Vocês têm que investir. Como é que eu vou investir nessa mão de obra que está faltando se eu não tiver dinheiro? Não fecha a conta. Então, acompanha teu markup todo dia, tenha precificação por categoria, entenda a precificação. E 3, compre bem. Quem compra mal não precifica. A arte de comprar potencializa muito a arte de precificar. 2º pilar, produtividade. O time que está na sua mão, seja de vendedores, seja da tua logística, seja do teu pátio, ele trabalha sobre uma coisa chamada geração de resultados, produtividade. Vou dar só um exemplo. Vendedor, quanto cada vendedor vendeu em reais é a produtividade dele. Quanto o mecânico vendeu de serviço é a produtividade dele. Qual é a produtividade hoje média da tua empresa? É a velocidade dela. Cláudio, eu não sei, está errado. Mas se tu for para casa hoje, amanhã, 8 horas da manhã, tu abrir o computador, tu calcula a produtividade da venda, do mecânico, do estoque. Fácil, fácil. E tudo aquilo que a gente foca, o resultado vem. Oitava reflexão, o olhar que temos sobre o nosso time faz a diferença. Então, se produtividade e markup são os pilares do desenvolvimento, esse movimento, é como se falasse assim,
O markup e a produtividade é como fosse a estrutura. E as pessoas, a alma. Eu tenho que ter time. Eu preciso trabalhar time. Só que a nossa cultura brasileira é de enaltecer os problemas. Quando é que você marca uma reunião na sua empresa? Quando é? Quando tem um problema. Chega na tua empresa assim, hoje tem uma reunião. O que é que você escuta lá no fundo da empresa? E tem um que diz assim, quem foi? Quem foi o da vez que fez besteira? Quem tem orgulho do seu time, levanta a mão. Show. Palma aí pro time de vocês. Palma pro time de vocês. Show. Agora me diz qual foi a última vez que você bateu palma para eles, na frente deles, levantou a mão com esse olhar, com esse sorriso lindo que vocês fizeram. Faz tempo. A gente não tem esse exercício. Vai amanhã, faz uma reunião. Reunião, vixe, quem foi? Bota lá, chama os caras assim, ó, a reunião hoje é 15 minutos. Eu vim aqui só para dizer, ó, quanto eu gosto de vocês, quanto eu admiro vocês. Quanto você chega no cara, bate lá na mão dele. Tu é o cara, pô. Olha o sorriso dele. E você vê. Teu time está cheio de heróis. Mas tu não está enaltecendo os heróis. E diz que os caras são bons, dá exemplo. Conta lá, você resolveu isso aqui no balcão, você resolveu isso aqui na retífica, você fez aquilo. Esses caras vão ficar gigantes. Esses caras, ó, o cara vai passar da porta, Charles, não vai caber, porque o cara tá gigante. Ele chega em casa, pessoal, olha para mim, ele vai namorar. Vai ou não vai? Vai, Silvio. Vai namorar, porque ele está confiante. E eu descobri nesses estudos que quem namora no outro dia produz melhor. Isso vale para a gente também, viu? Reflexão também, viu, Pedi? Vai, porque ó, o bem-estar faz a gente multiplicar. Ele chega em casa sorrindo, ele vai contar boa história para a mulher dele, para o filho dele. Ele leva uma corrente do bem. Então, na gestão das pessoas, tem muita técnica, tem um subsistema todinho para a gente estudar. Mas uma coisa que não pode faltar é a gente expressar realmente o quanto a gente admira o nosso time. Tem problema, chama. Mas se tem solução, enaltece, bonifica, remunera, bota numa posição de destaque e não iguala todo mundo. Nona reflexão, encontre no ticket médio a medida da qualidade da sua venda, como as oficinas, autopeças, desperdiça faturamento com dinheiro na mesa. O cara pediu uma peça, aquela peça vai pedir outra peça? Vai! Mas o cara não questiona. Ele é o velho tirador de pedido. Carro parou na oficina, trocar óleo, fazer um alinhamento, jogou no elevador. Tem alguma outra coisa mais? Tem. Faz em caráter de cortesia, doutor, você me pediu isso, mas tem mais isso, isso e isso. Vem aqui, abre o sistema de arrefecimento, mostra lá como é que está. O cara diz na hora o quê? Faça. Mais de 30% do faturamento de oficina pode ser melhorado só com checklist. Eu não tenho ideia em autopeça, mas eu diria que a autopeça talvez seja um índice até maior. É ou não é? Você que tem experiência. Treina teu time para medir ticket médio. Não vai só o vendedor que vendeu mais. Às vezes o cara é mais antigo, tem uma carteira de cliente que deixa ele até acomodado. A arte de vender é linda quando você vende com ticket médio daquilo que teu cliente precisa. Ele pagou mais e saiu satisfeito. 10ª reflexão. Só são 11, tá, pessoal? 10ª reflexão. Vamos falar de DRE. Vou perguntar, vocês não respondem para mim, mas respondem para você. Você hoje tem DRE? E não querem entrar no mérito técnico que é DRE, demonstrativo, resultado do exercício. Não quero falar isso. Quero fazer só um comparativo. Quando nós éramos estudantes escolar, a cada 2 meses nós recebíamos um boletim.
Quem lembra com muito prazer de receber boletim escolar, levanta a mão aí. Vocês são conhecidos CDFs. Vocês lembram do CDF? É aquela turma que estudava. Gostava do CDF? Recebia boletim? Gostava? Quem não gostava, tinha pavor esse dia. Cadê o resto do pessoal? Não recebia boletim, não? Eu bati o recorde da minha escola. Eu era o cara que entregava, devolvia o boletim de forma mais rápida. Porque eu recebia, eu assinava, eu já devolvia. Levei para casa, Silvio. Estava errado, não era, Silvio? Mas até hoje eu assinava a assinatura da mãe bem direitinho. Garoto, imaturo, fazer essa besteira, né, Ranieri? Para que serve o boletim escolar, pessoal? E hoje nós temos filhos, né? Hoje a angústia é outra. É ver o boletim do filho. Eu acho que é mais doloroso do que ver o nosso. Boletim não serve para dizer se o aluno estudou. Boletim serve para dizer se o aluno aprendeu. E a DRE é o boletim do empresário. Como é que você pode trabalhar e não receber o boletim? Como é que um aluno passa um ano todo e não recebe boletim? Eu não tenho como conduzir os melhores caminhos para o aprendizado dele. Eu preciso entender no boletim que o menino está bem em matemática, mas ele está ruim em quê? Quem é bom em matemática era ruim em quê? Português. História. Sabe o que acontece com um aluno que não era acompanhado? Ele estava bom em matemática, ruim em português, e ele ficava estudando o quê? Matemática, ele gosta de estudar matemática. E aí são vocês, empresário, que muitas vezes veste essa figura da imaturidade, desculpa dizer. Eu vejo empresário que adora a área de venda, faz todos os cursos de venda, MBA em venda, mas diz, eu não gosto da área financeira. Não é gostar. Entrou no mundo dos negócios, é necessitar. Se eu sou bom de vendas, eu tenho que fazer curso de quê? De finanças, de estoque, de contabilidade. Ou trazer alguém com esse potencial para me ajudar. O que não pode é estar descoberto. Então, empresário, se você não tem DRE, meu amigo, corra. Está aqui o Sebrae que ajuda isso de forma fabulosa. Vai lá, né, Silvio? Joga a demanda. Tem um time de consultor que pode ajudar isso. Vai na internet. Procura alguém. Mas tenha seu boletim. Sinta a dor. Identifique aonde estão os seus problemas. Que você vai ver que a sua evolução vai ser muito rápida. Você vai ver que aonde está faltando, você vai complementar e as coisas vão melhorar. Então, a DRE é que vai dizer para você, todo mês, se aquele esforço do mês, que trabalhar, a gente trabalha muito. Mas às vezes tem um trabalho em vão e tem um trabalho com resultado. Quem nunca passou por um dia que trabalhou e teve um sentimento que não fez nada? Alguém já teve isso? Mas não, você é muito bom, porque você dá todas as respostas para mim. Não é, não? Gabriela é show. Ela fala, diz ela, eu. Valeu, Gabriela. Já passaram? Só que às vezes isso acontece com muita frequência. A DRE avisa. Não dá para não correr um mês e botar minha lucratividade para dentro. 2 dígitos, tá? 2 dígitos. Oficina é 20%. Enquanto não bate 20%, eu não aceito. Tirando o Prolabore. Autopeça é mais apertado, mas a autopeça também tem uma vantagem. O volume aumenta, porque vende só peça. Aí vem o conceito do estoque, mas não vamos entrar na parte técnica, não. Eu queria só que vocês saíssem daqui com a reflexão e a consciência da importância de vocês terem um boletim todo mês, a partir de já. E esse boletim se faz com 2 equações matemáticas, mais e menos. Não é segredo não, é só organizar. E 11, esse aqui dói mais um pouquinho. Quem gosta do seu contador? Quem é aquele empresário que tem o orgulho de dizer, rapaz, o meu contador, eu pago ele meio salário. Cuidado, esse está perdendo muito dinheiro. A gestão contábil e fiscal do Brasil, ela é muito dinâmica, ela é muito criativa, ela te dá muitas alternativas. Aquelas empresas que acham que o simples é a melhor opção, em determinados momentos não é mais a melhor opção.
E aí você está com o seu contadorzinho lá, barato, que você tem orgulho de pagar pouco, ele não tem uma formação para entender que já está na hora de você estar no lucro real, ou você transitar pelo lucro presumido, que o nosso setor tem monofásico de PIS e COFINS, um bocado de gente pagando PIS e COFINS, dizendo que paga muito tributo e ainda está pagando mais do que deveria. O empresário ele tem que sentar à mesa com o contador pelo menos uma vez a cada 3 meses. Mas para ele sentar à mesa, ele precisa ou entender da linguagem do contador, porque o contador não fala português. Já viram algum contador falar português? Não fala, ele fala javanês. Não fala. Ele fala umas coisas do ativo, do passivo, ao passivo, que tu pensa que é crédito, é débito, pensa é débito. Aí tem hora que tu não está mais entendendo nada, e tu começa a fazer o efeito calango. Tudo que ele diz, tu faz assim, ó. E fica doido que a reunião termine, então tu concorda com tudo. Posso fazer? Pode. Isso, pode, a reunião acabou. Ou você traz alguém para fazer a tradução, enquanto você aprende a língua, ou você corre para aprender a língua e começar com o teu contador. Você vai ver o quanto você pode economizar. E mais do que economizar, tá, pessoal? Que tributo não é para economizar, não. É economizar e blindar. Acabou a era do fiscal. Não vai mais fiscal nas lojas, não. Oba, Cláudio, não é isso não, hoje é robô. Nós estamos aqui, os robôzinhos. E robô trabalha 24 horas, viu? Não tem problema trabalhista com robô, não. É 24 horas. E ele está olhando o que passou na tua conta bancária e o que tu emitiu de nota fiscal. Se você for sorteado do dia, ele vai te mandar uma cartinha. E a cartinha embaixo vem um boleto. E você tem 2 opções. Paga o boleto ou vai lá reclamar. Cláudio, é terrorismo? É não. É realismo. Tem saída para isso? Tem. Gestão. Sai daqui amadurecendo os teus conceitos contábeis. Amadurecendo os teus conceitos tributários. Paga bem. Contadores de boa qualidade trazem grandes soluções. E detalhe, ó, outubro e novembro é o período ideal para fazer o planejamento tributário do ano. Já sai daqui com essa história. Diga para o contador, quero meu planejamento tributário. O cara vai, de onde é que tu veio? Faz o planejamento. Não entendo, chama alguém para te auxiliar nisso. Bem, pessoal, essas são as 11 reflexões. Tá? A vontade de levar mais, a vontade de insultar mais vocês. Tem hora que vocês olham para mim com cara de raiva, não tem problema não, pode ficar com raiva de mim. Opa! Contábil? Olha, eu sempre oriento da seguinte forma. Você pode, às vezes, não com o seu contador, mas pedir uma outra empresa para preparar o planejamento tributário. Porque aí ela pode confrontar 2 pensamentos. Tá? É um dos caminhos que a gente tem para solucionar. Ou outro, buscar uma consultoria que já tem uma certa experiência que possa sentar lado a lado com você. Tá bom? Eu vou deixar meus contatos, se você quiser mais informação sobre isso, a gente pode auxiliar. Mas não deixe isso passar. Beleza? Então, essas são 11 reflexões, tá? Vou deixar aqui tempo, o Iago também vai deixar, né, os insultos dele, né, Iago, a inspiração. Amanhã temos Lais, amanhã temos César, e depois tem na quarta-feira o nosso bate-papo com os empresários aqui, para insultar mais ainda. Mas eu não queria sair daqui também sem falar uma coisa chamada uma grande mentira do nosso segmento, e a grande mentira é essa. Dono de empresa não tem tempo nem dinheiro. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Dono de empresa tem tempo? Tem ou não tem? Ah, tem um bocado de gente assim, tem assim, um bocado de gente, tem. É tão bonitinho, tem. Só eu que não tenho. Dono de empresa tem dinheiro? Cadê? Eles vivem chorando. Está na concorrência. Essa resposta está na sua escolha. Você é que escolhe ter tempo e dinheiro. E essa escolha, ela passa por esse cidadão aqui. Eu estou estudando tanto, mas tanto segmento, que eu estou buscando resposta na mitologia, Ranieri. Está vendo aí, Iago? É na mitologia, irmão. Eu fui buscar, na mitologia, eu fui buscar esse tal do Sísifo,
que representa, na metodologia, o trabalho repetitivo, cansativo e sem... Parece com a gente? Sim ou não? Fala. Fala com o coração, vai. Parece. Todo dia eu vou lá, é repetitivo, repetitivo. É cansativo? Meu irmão, trabalhar nesse segmento não é para qualquer um, não. Nem trabalha nem sentado. Mas está do dia em pé. Muito setor em pé o dia todo. E sem resultado. E olha a figura do Sísifo, olha aqui. Quem é esse cara aqui? É um empresário, civil, né? E quem é essa pedra aqui? Hein? É a empresa. Está lá o cara sozinho segurando a empresa. Para onde esse cara vai? Ele vai para onde a força dele permitir ele ir. Se ele é fraco, ele fica aí parado. Mas se ele é forte, ele leva essa pedra para onde? Lá para cima. E isso acontece da seguinte forma, pessoal. É uma trilha. Isso aqui é a maior realidade, tá? Isso aqui é a realidade de qualquer segmento. E no nosso se reforça muito, porque ele começa com o empreendedor. É lindo ser empreendedor. O Sebrae é uma casa de empreendedores. Empreendedor, no nosso segmento, a gente vê demais. Aquele mecânico que saiu de uma oficina e disse, eu vou botar a minha oficina. É bonita ou não é? Outro dia eu cheguei para o cliente, Cláudio, eu botei essa oficina aqui com 25 mil, meu irmão. Disse, cara, tu fez uma reserva? Não, era o crédito que eu tinha no meu cartão de crédito. Ele não tinha nada. O que é que ele tinha? Coragem. Coragem. E ele foi lá e fez. Uma autopeça às vezes é mais difícil, porque o cara tem que ter mais dinheiro para fazer um estoque. Uma oficina nasce todo dia. Junta dois e forma oficina. E sabe o que vai acontecer? Primeiro dia que ele abrir a oficina, vai chegar um cliente, ele vai atender o cliente, ele vai ouvir o cliente, ele vai dar o diagnóstico do cliente, ele vai fazer o orçamento do cliente, ele vai fechar o negócio, ele vai comprar a peça, ele vai lá, na motinha dele, buscar a peça, é ele que vai. Ele vai aplicar a peça, vai fazer o teste final, a entrega técnica, receber o dinheiro. E o cliente vai ficar satisfeito. E ele está vendo como eu sou bom? Só que sabe o que vai acontecer? Com um mês, não vem mais um cliente, agora vem quantos? 2, porque aquele falou bem para o outro e agora chegaram 2. E para ele fazer tudo que eu disse de 2, já pesou, mas ele consegue. 2 ele consegue. Só que chega em casa ele não namora. Tem que namorar, pessoal, tem que namorar. Namorar aumenta a produtividade. E aí ele chega cansado. E ele consegue, no limite dele, atender 2. E daqui um mês vem quantos? 3. Vamos devagar, matar o homem agora não. Já quer esfolar o homem. Aí com 3, ele começa a comprar mal, atender mal, e a oficina dele, ao invés de todo o potencial que ela tinha para crescer, ela inchou. E ele é aquele cara que passa a vida todinha reclamando e diz que dono de oficina não tem tempo nem dinheiro. Mas ele teve coragem, energia, paixão, se focou no faturamento, mas ele estagnou na caminhada de levar essa pedra para cima. Porque chega uma hora que eu deixo de ser um empreendedor e viro um gestor operacional. Isso é mudança de mindset. Ó, a mudança é aqui. Não é no pátio, não. É aqui, ó, na cabeça na sua cabeça. Foi você que virou a chave. E esse cara virou a chave quando ele disse assim, cara, para tudo isso eu posso usar um sistema. E vai me ajudar a dar velocidade nisso. Que eu já tenho informações, que eu já compro mais rápido. Ele começa a ver que, apesar de ele ainda ser muito centralizador, mas ele já fragmentou a mente dele. Ele sabe que ele não é mais 1, ele é 4. Eu tenho uma hora que eu tenho que pensar como operacional, mas eu tenho uma hora que eu tenho que pensar como financeiro. Ele sabe a hora que tem que pensar como vendas. Ele sabe a hora que tem que pensar como RH. Ele começa a entender que ele tem que pegar o tempo dele e fracionar, porque ele não é mais empreendedor, agora é um gestor operacional. E quando ele faz isso, ele já começa, mesmo centralizador e conservador,
Porque nessa fase ele ainda está amadurecendo e ele tem aquela visão, ninguém faz melhor do que eu, então eu tenho que fazer tudo. Mas ele já tem um auxiliar, ele já tem um sistema, ele já tem, mas ele já está conseguindo atender aqueles 3 clientes de uma forma mais ágil. Está mais ágil. E aí vem o 4º, vem o 5º. Só que esse 5º vai fugir à mão dele. Ele já vê lucro, mas o lucro é pequeno. Aí ele vai lá, no mindset dele, recarrega uma nova versão do software e ele deixou de ser um gestor operacional e virou um gestor estratégico. É você. Quem é o gestor estratégico? Opa, ele agora é analítico, ele olha indicadores, ele sabe o markup dele, ele sabe a produtividade, ele sabe o ticket médio, ele sabe a demanda. Ele sabe o ponto de equilíbrio, ele sabe a rentabilidade, ele sabe a liquidez, ele sabe tudo. Ele olha para números. Esse cara já formou um time. Ao invés de ele dividir a cabeça dele por 4, ele trouxe 4 pessoas para trabalhar com ele, cada pedaço da cabeça dele. Ele tem um líder de pátio. Ah, não está pronto? Está em desenvolvimento. Está lá, eu já estou vendo. Se ele ainda não é 100%, mas ele já está lá fisicamente. Ele já tem um cara na compra. Ele já tem um cara do administrativo. Ele já tem um cara da venda. Ele já tem um time. A bola vem, ele já tem para quem dar. Ele divide. Esse cara não atende mais 3, 4 carros. Ele atende quanto? 7, 8. E ele começa a entender que ele vai desenvolver esse time. Ele entendeu como estratégico que o tamanho da empresa dele é o tamanho da qualidade do time dele. Para agora e analisa teu time. Vê quem são os jogadores fracos, que tu precisa treinar mais. Investe. Qual foi a última reunião? Qual foi o último treinamento? Qual foi a última qualificação? Hoje nós estamos com enxurrada de informação. Pega lá, compra um curso digital, bota na sala. Ou leva o cara para algum... Não, treina o time. Ele usa DRL, tem boletim, ele sabe onde está ruim, ele melhora. Ele tem foco agora em rentabilidade. A cabeça dele está processando muito maior. Esse cara evoluiu. Ele está atendendo 10 carros, 15 carros. Esse cara já está vendo... Esse aqui já está vendo dinheiro. Esse cara já vê dinheiro. Esse cara é vocês aí, cara de rico aí, ó. Faz cara de rico aí pra mim, vai. Cara de rico é bonito, né? Faz cara de liso. Não sabe nem fazer, ó. Esqueceu já, não foi, ó? Esse cara já sabe o que é resultado. Mas esse cara ainda está penando. Esse cara ainda tem uma pedra no sapato dele. A pedra ainda não chegou no topo. Esse cara ainda não consegue sair da empresa. Ele ainda está um pouco amarrado na empresa. E ele precisa ser agora um gestor inovador. Gestor inovador é aquele que já se dá o luxo de tirar férias. É aquele cara que não precisa mais ir no sábado, não vai todo sábado. Não precisa abrir e fechar a loja. Ele é aquele cara que visita outros parceiros, que vem para evento, vai para a feira. Visita o fornecedor para negociar uma parceria melhor. Sai do estado, circula. Esse cara vem cada vez mais oxigenado. Cara, aquele cara é bom, não, é porque ele está consumindo o que é bom. Sabe quem é que é bom? Quem é que é bom? Quem é bom? Eu sou bom. Tu é bom? Quem é bom, diz aí. Quem é bom? Não, vocês estão com fome, né? Aí esse cara, agora sim, ele quebra o paradigma e esse cara tem tempo e tem dinheiro. Esse cara está usando BI. Esse cara está usando IA. Que a tecnologia, o futuro, pessoal, já chegou. Quem não enxergou é porque está no passado. O futuro está aqui, tu está no passado. E nessa trilha é que eu queria fortalecer, eu queria enaltecer essa palestra. Falta 2 minutos e 26 para a Silvinha não puxar minha orelha, porque ela já está olhando no celular, viu? Iago, tu presta atenção nesse relógio, Iago, viu? O puxão de orelha ali na salinha é grande.
Saia daqui se avaliando de uma forma franca, real, onde você está hoje. Se você se avaliar que está aqui, não queira em 25 saltar para cá. Não existe. Esse salto, ele não tem base. Cada subida dessa, ela tem que ter um período de quê? Consolidação. É empreendedor, vai para gestor operacional. Não tem nenhum problema. É gestor operacional, vem para estratégia. Cláudio, eu estou me vendo aqui no meio, tem problema não, irmão. O importante daqui hoje é se ver. Porque quando eu me vejo, eu começo a poder determinar para onde eu vou. Tem até uma máxima para quem faz planejamento. Eu levo isso muito para a sala de aula, eu pergunto para o aluno, qual o primeiro passo do planejamento? O pessoal diz, determinar um objetivo. Não, é saber onde está. Como é que eu vou determinar um objetivo se eu não sei nem onde estou? Alguém já fez dieta aqui? Não, tudo magrinho, né? Bonitinho. Vai fazer dieta. Primeira coisa, o que é? Sobe na balança. Não é, Arthurzinho? O Cláudio Araújo deu 92 quilos agora, mas também só viajando, bebendo, comendo. Aí eu posso dizer, vou perder 10 quilos em 5 meses. Então se vê, quando você se vê, vai ficar mais fácil de você fazer a sua trilha, tá? E para a gente finalizar, Silvinha já viu, né? Deformou ali, né? Para a gente finalizar, eu queria só trazer aqui nesses últimos 30 segundos, mais o meu... Levantou a placa aí de quantos minutos? Aqui não tem VAR, mas tem placa de prorrogação do tempo, tá? Nos últimos 5 minutos, nós acompanhamos o segredo das oficinas, indicadores, e já abro, como sempre faço, né, Ranieri? Os números do segredo das oficinas é nosso. Cláudio, amanhã eu posso te ligar e pedir esses dados? Posso pedir dos últimos anos? Pode, isso é nosso. Isso é para a gente contribuir. Tá? E a gente avalia mais de 18 indicadores. Hoje são mais de 60 oficinas que trabalham com esses indicadores. A produtividade do ano de 2024 até setembro, tá? Ela já bateu 14... Isso aqui é oficina, tá? Linha leve. R$14 mil é a venda média de serviço de um mecânico dentro de uma oficina. Primeira medição que eu fiz, há 5 anos atrás, que eu apresentei nesse desafio, pode vocês não lembrarem, mas foi R$8.500. Isso dá orgulho. Quanto mais você é desafiado, mais você melhora. E isso é médio. Tem oficina fazendo 17, tem oficina fazendo 18. Mas quanto é que está fazendo a sua? Não sei, está errado. Mais errado do que está fazendo menos de 14 é você não saber nem quanto é que ela está fazendo. Markup médio. Isso não é do setor, tá, pessoal? Isso aqui é das 60 empresas que hoje usam o método segredo das oficinas lucrativas. Markup médio 2,1. E aqui eu vejo vários que têm esse indicador. Houve um crescimento esse ano já de 4,31 no markup, que já é bom, ainda cresceu. Faturamento, a taxa esse ano foi de 3,9. Nós estamos em crise. Então, uma característica que está acontecendo na linha leve, pessoal. O cliente está demorando a voltar. Ele está postergando o problema. Sim ou não? Mas quando ele vem, ele tem mais problema. E por isso, ele faz com que o nosso ticket médio aumentou 10,68%. Para quem está aplicando checklist. Ticket médio hoje da oficina, rodando em R$1.200. E o lucro operacional cresceu. Mesmo faturamento, só crescendo 3, o lucro cresceu 8,6. Cláudio, como é que isso é possível? Foco em despesa. Despesa igual a unha. Tirou o olho, ela cresce. Linha pesada. Produtividade cresceu 6,72, bateu R$12.500 de serviço. A linha pesada, ela tem uma média mais confusa, porque a gente tem vários tipos de modelo de negócio. Tem o cara que é do cardan, tem o cara que é só da mola, tem o cara que faz tudo. Tá? Diferente hoje das oficinas, está mais na linha do auto center. Mas a gente chegou a essa média, cresceu 6,72. Markup cresceu 3,64. Paulo.
Boa pergunta. Esse percentual que vem aqui, branco, é quanto esse indicador cresceu com comparação ao mesmo período do ano passado. Ok? Boa pergunta, pode ser que outras pessoas não estão entendendo. Aqui é quanto deu o resultado, aqui quanto cresceu em relação ao ano passado. Faturamento cresceu 5,44 na linha pesada. A lucratividade da linha pesada bateu 18,2, lucro operacional, crescendo 3,47. E o ticket médio bateu 1.650, tendo 9,54% de crescimento. Não, sempre a linha leve teve um markup melhor. Eu noto, inclusive, que está tendo um movimento, né, Rogério, das pessoas hoje entenderem na linha pesada a necessidade, porque o que acontece ainda hoje com a linha pesada, pelo menos característica aqui do nosso estado, normalmente ela tem a autopeça e a oficina juntos. E aí o cara cota na autopeça, você vai botar um markup na oficina e diz, não, que aqui do lado você mesmo está vendendo mais barato. Né? E aí as empresas têm que criar uma nova sistemática de venda de confiança para poder fazer com que isso realmente possa potencializar. Trago esses números com uma reflexão. Todos os indicadores cresceram, inclusive indicadores que já estavam no elevado desempenho. O crescimento é algo que nunca pode deixar de estar presente na sua empresa. Crescer sempre, mas crescer com qualidade, crescer naquilo que interessa. Esses são meus contatos, para quem ainda não tem, mais uma vez, meus números estão à disposição de vocês. Nossa missão é fortalecer com o crescimento do segmento automotivo. Sou aí um servidor do Ranieri, né, Ranieri? Para onde você me levar, eu vou com você. Obrigado a todos. Valeu, gente! Show, Cláudio! Vale a pena um momento como esse, gente? Uma aula dessa? Hein? Não pode ficar triste. Não pode não. Pode ser desafio, né, Cláudio? Desafio. Eu queria chamar o Beto. Cadê o Beto? Tá aqui, não? Aí, Damião tá aqui? Vem cá, Damião. Vou entregar isso aqui para o mimo aqui pro Cláudio. É o primeiro ano que eu ganho caixinha. Todo mundo ganha caixinha, eu não ganho. Aí eu reclamei e vou ganhar caixinha assim. Silvio, vem cá, Silvio, por favor, Silvio. Silvio, vem cá. Entregar esse mimo aqui pro Cláudio, que ele é merecedor. Mas, Silvinho, o que é isso aqui, Silvinho, para valorizar? É segredo, é? Vem cá, Silvio. Isso aí, né? Cláudio, para você aí. Obrigado por tudo, meu irmão. Isso. Vamos bater uma salva de palmas pro Cláudio, que ele merece. Obrigado, Cláudio. E coffee break no Capricho, já Silvinha. Gente, todos vocês estão convidados para fazer um coffee break agora, né, gente? Ok? Vamos lá. Hein? 15 minutos, Silvio está dando.